Boa tarde, bem-vindo ao Além dos Voos. Hoje eu estou aqui sozinha. A Luísa foi fazer alguns exames e ela está prestes a ter neném. Você é avó novamente. E não tenho traquejo de convidar as pessoas. Vamos lá. Quem quiser compartilhar o vídeo, é muito bom para o canal. E botar o coraçãozinho. O nosso tema de hoje é o Senhor do Portal. É um tema em vivência, longo e profundo. Eu faço, inclusive, a descrição do Senhor do Portal a primeira vez que eu o vi, ele como um senhor, né? E eu coloco, nos meus 20 e poucos anos, que ele quase não tem ruga. Óbvio, bastante óbvio. O envelhecimento em óleo é diferente. O Senhor do Portal é um dos seres dessa, que nome eu daria? Dessa cúpula de Betelgeuse, tá? Faz parte do conselho. É tanto que é uma passagem que eu acho forte. Ele sempre ia ao nosso reino, ao nosso planeta. E depois que eu presenciei a batalha e o conselho estava reunido, assumiram por mim, meu irmão e outro ser, a minha ida. Eu não tinha consciência do que estava acontecendo em Betelgeuse. Isso não retira o ato. E o senhor do portal estava nas teclas, teclando o tratado. E eu olho para ele, ele aperta a tecla, né? Já me colocando no tratado. E eu em mim passo para ele: o senhor sabe o que eu ainda não sei. E na realidade, o que eu ainda não sei daquela época e ainda hoje é imenso. Ao chegar no lugar sagrado, foi uma convivência longa, né? Dentro dessa sabedoria, suavidade, austeridade, a criação do cerimonial de chegada dos que subiu em corpo foi feito por ele, junto a outros elementos e algumas constelações. Obviamente, tudo é partilhado. Também fizeram o mesmo. Então, para mim, é uma honra, um privilégio ter tido uma convivência longa com ele.
Eu cito que quando ele vai explicar o que são os símbolos, que os seres se tornam símbolos, e eu fico muito espantada. Tipo, como um ser é um símbolo como nossa luz, e ele explica que, fala, né, que eles não veem a luz, eles sentem a luz. Então, esses pequenos, imensos acréscimos é tanto que antes eu chamava ele, aos meus 25 anos, mais ou menos, 24 anos, eu chamava ele do tutor. Por que? Não sei. Não sei. É bem óbvio. Está ensinando, né? Cuidando, já que eu não poderia estar mais com a minha família, o meu pai, a minha mãe. O meu irmão não estava no lugar sagrado, mas ficava mais no Vale Terra. O sentimento para com ele é de um respeito qual o que eu tenho para com meu pai. O amor é tanto e é só agradecer. Uma das explicações, não eram explicações, eram conversas, né? Algumas até, vamos dizer assim, de vez em quando ele ficava, não é ficava, fica suavemente, como eu falo, posicionado. Lembro uma vez que eu estava dentro de um dos efeitos de energia e eu estava um pouco. Era mais do que receosa. E fala assim: eu estou morrendo, né? E ele rapidamente responde: hipócrita. Mas sem nenhuma agressividade, e sim dentro de um imenso acolhimento, sem regalias nem privilégios. Tem uma passagem dele dentro dos diálogos, ao qual ele fala que todos os missionários que desceram em terra entram na roda kármica para ter o peso de estar em terra. E dentro de um futuro que é o agora, nós temos que ter medidas para retirar esse peso. Esse foi o texto que Maria Lúcia leu em História Encantada. Ele é bastante longo, tem muita coisa não, muitas palavras do Senhor do Portal. Não só em relação a avisos, no caso, pessoais. A exemplo, eu estava escrevendo um texto muito forte, meu marido me pediu para eu resolver algo no banco, dentro de uma assinatura. Eu, sem nenhuma
sem nenhum preparo, na realidade. Saí e fui ao banco. E lá realmente eu passei. E ele disse para eu não sair, esperasse um pouco. Aí entra aqui a urgência, né? Aparente urgência de um pedido. E aqui, no carro, ainda não era o carro, alguém que tenha sabedoria. A gerente do banco olhou para mim e disse: "Você não está bem". E eu falei que não estava. Ela pediu um café, água, e lá mesmo eu continuei o escrito. A maestria do Senhor do Portal dentro de tudo que houve com Betlegeus. E antes disso, como ele faz parte também do conselho, ele traz ao lugar sagrado de uma forma, obviamente, natural, comungada, e dentro dessa sabedoria imensa. Quando a Senhora da Terra pede mais tempo à Terra, ele é um dos senhores que concorda. Né? E ele vai me. Eu não tinha noção nenhuma a respeito do tratado. Então, lá no lugar sagrado, foi um longo tempo estudando, vendo pelo holográfico, eram vivências, né? Cenas, locais, e em seguida ele me dava a explicação. Assim como foi o adormecer, todo o ritual do adormecer de 3 seres dentro da primeira, uma das primeiras descidas em corpo físico, e depois irem para a câmara que fica ao lado de Esther. Né? A câmara, eu já falei até a respeito disso. Uma câmara de vidro, aonde eles estão adormecidos e vão aos poucos perdendo a forma até que ficam luzes, que é a essência que depois fica incorporado ao ser. E tudo isso era muito novo para mim. Muitas vezes, ou dentro do que é o diário, né? Eu ia à câmara e ficava conversando com eles. Obviamente, eles não estavam escutando, né? Estavam adormecidos já para nascer em terra. Quando eu volto a falar em Betlegeus e toda a estratégia feita, né? A que ponto se chegou, a espera também que foi dada dentro de... Não, logo eles irão sair, mesmo dentro de um
sentimento não agradável. A bagagem desse ser, aí eu volto à mesma palavra, é imensa. Tendo 2 filhos seus, 3 batalhando, né? Ele explica também isso logo no começo da consciência, o que é o campo dual. É mais ou menos, não dentro das mesmas palavras, o que eu trouxe aqui, com palavras já em vivência, né? O estar com o holográfico, em inúmeros momentos, ele sem palavras, né? Eu tá vendo algo que novo a mim, e ele só falando para eu sentir. Então, essa vivência dentro do aprendizado era ver, sentir e dentro da minha maneira, da minha essência, experienciar, porque era o começo. E é interessante que a estatura dele, em relação a Orion, todos são mais altos, ele não é tão alto, né? E as cerimônias, as grandes aberturas de... Não são grandes, são cerimônias, não existe grande nem pequeno. Sempre se deram por ele. Então, em junção com outras constelações, mas eu estou falando de Órion, foi daí sim que o campo energético do meu planeta foi mudado através das águas. Aí entra o quântico. É tanto que os sem luz não aterrissavam. Eles cruzavam o céu, mas não aterrissavam. E tudo isso era muito de novo. Então esse é um pequeno início do que também vai ser, vamos dizer assim, um capítulo a respeito desse respeitoso, grandioso Senhor, que é o Senhor do portal. Qualquer dúvida, é só perguntar, tá? Acredito como Maria Lúcia sentiu as palavras dele. Muitos sentirão, porque ele já é considerado um ancião, né? Sem rugas. E, por favor, qualquer coisa, se pronunciem e responderemos. Namastê. Gratos por assistir. Gratidão.